A maior dificuldade de profetas hoje é que a mensagem autêntica de Deus não pode ser pregada, porque as pessoas estão sensíveis demais em si mesmas, não podendo ser confrontadas com a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que a hora chegará que os mortos ouvirão a sua voz e aqueles que ouvirem se levantarão. A hora está chegando de Deus levantar uma geração que não olha muito para si, mas olha justamente para aquilo que Deus quer fazer através delas. Toda vez que há uma conversão ou salvação, precisou haver três coisas. Primeiro é o entendimento daquilo que Deus queria passar. O segundo era o arrependimento. E o terceiro era a fé. Todos os profetas bíblicos pregavam o arrependimento. Desde Isaías, Daniel, Ezequiel, Malaquias, Zacarias, Jesus, João Batista, todos eles tinham uma mensagem de arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento. Então, quando eu entendo a mensagem de Deus, a voz de Deus, e que o Deus quer fazer comigo, então é gerado em mim fé. E esta fé me faz alcançar a salvação. Lá no livro de Hebreus, quero incomodar os irmãos, vamos ficar de pé para ler esse texto, capítulo 12, verso 25. Vamos ler juntos? Vede que não rejeiteis ao que vos falo, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus, tem 26, parou aí, né? Dos céus nos... Veja que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra nos advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Que coisa tremenda, né? Veja que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles quem? Que rejeitaram o que na terra os advertia. Deus enviou homens, Deus enviou profetas, né? Deus enviou a sua palavra. E qual o contexto de Deus ter enviado, ou a necessidade de Deus ter enviado a sua palavra? Foi salvar, foi transformar, foi trazer mudança. A palavra vem primeiro, nunca o juízo vem primeiro. Há pessoas que gostam de dizer que, Deus não pode ser amor, porque a Bíblia fala de justiça, fala de juízo. Como um Deus pode julgar alguém? Todas as vezes Deus enviou primeiro a sua palavra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas antes enviou a sua palavra. Deus enviou os seus anjos para adverti-los. Deus destruiu o mundo antigo através do dilúvio, mas antes da destruição e do juízo, Deus enviou a sua palavra. Deus iria punir Nínive, porque a sua maldade, os seus homicídios, tudo que eles faziam, os sacrifícios humanos, toda aquela aberração, havia subido a Deus. E antes de Deus enviar o juízo, Deus enviou a sua palavra.
através do profeta Jonas. Há um juízo para acontecer na humanidade. Deus tem enviado a sua palavra através da sua igreja. E Deus envia através da sua igreja e para a sua igreja. E para a sua igreja, porque quando Jesus lança a parábola das 10 virgens, representando a igreja, quantos daquelas ali partiram para o encontro do noivo? Quantas? Tinham 10 noivas. Quantas partiram? 5. Então a palavra de Deus não é apenas para a advertência do perdido, mas para a sua igreja também. Por isso que Deus levantou o profeta Isaías, porque o profeta Isaías não veio apenas pregar o juízo de Deus para as nações, mas primeiro ele veio pregar para a casa de Israel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa ação do profeta Isaías, o chamado dele. Ok? Então Deus enviou Jonas, Deus enviou o próprio João Batista. João Batista, o maior dos profetas. A Bíblia chama o maior dos profetas. E qual a mensagem que ele trazia? Tá bom, não importa os seus pecados, porque Deus ama vocês, e vocês no final do corredor está todo mundo salvo. Amém. Que linda mensagem, né? Mas não era isso não, irmãos. Ele falava assim: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E o povo temia e eram batizados e se arrependiam. Chegou Jesus, a expressão máxima do amor de Deus. E Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus enviou os seus apóstolos. E seus apóstolos trouxeram a mesma mensagem. Porque o homem tem uma necessidade. Nós estamos vivendo num tempo que eu quero dizer que o conceito de amor conivente com o erro é um conceito diabólico. Há uma multidão dizendo que Deus me ama e Ele me aceita como estou, porque eu não preciso de arrependimento. Esta é uma mensagem do diabo e não dos profetas de Deus. Porque se eu estou no erro e não preciso de arrependimento, Cristo morreu em vão, porque Ele não precisava levar meus pecados. O amor de Deus envia primeiro a sua palavra antes do seu juízo. O amor de Deus envia primeiro a sua palavra para que os homens ouçam a sua voz. E como diz a palavra do Senhor, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um amor que apenas vem para passar a mão na minha cabeça e dizer: para de chorar, é assim mesmo, né? Você é assim mesmo, você é fraco, tá bem, né? Não precisa, né, ficar assim, você não precisa se arrepender, você não precisa chorar. Sabe o que Tiago diz, o irmão do Senhor? Ele levanta a sua voz no meio da sua geração e ele diz assim, em relação àquela geração incrédula e perversa, ele levanta a sua voz e vira para a congregação e diz: adúlteros e adúlteras, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
e se humilhe diante do Senhor. Parece até um profeta do Velho Testamento, não parece? Mas não, irmãos, o Novo Testamento. A era da revelação do amor de Deus. E ele diz justamente isso, ele vira para a congregação, adúlteros e adúlteras. Já pensou um negócio desse no dia de hoje, irmãos? Já pensou isso? Vamos excluir esse pastor insensível. Eu fico pensando nos dias de hoje, né? Pastor insensível. Estou abrindo aqui, ver se eu vejo aqui, é o capítulo 5. Se eu ver, é o 5. Depois a gente acha, né? Outra hora a gente prega sobre isso. De Tiago, né? Não vou achar não, que a minha Bíblia aqui despedaçou logo no Tiago. Achei aqui, Tiago 4, verso 3, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais que vos diz as Escrituras que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúme. Verso 7, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esta era a mensagem bíblica dos apóstolos. Senti as vossas misérias. Mas que Deus insensível, né? Falar um negócio desse para o homem. Não é verdade? Irmãos, como eu disse, o amor de Deus não pode ser conivente com o erro, por isso Deus prova o seu amor para conosco, porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas esse amor não anula a sua palavra, não anula a nossa necessidade de arrependimento. Se eu estou caminhando para um abismo, se eu estou numa estrada, eu gosto muito dessa ilustração, se eu estou numa estrada, e aí na estrada está vindo pessoas no sentido contrário do qual eu estou indo, e elas estão dizendo para mim, olha, não siga em frente, porque aconteceu uma catástrofe, um acidente, houve uma chuva forte lá na frente e abriu uma cratera na rua, então não vai. E eu falar, isso aí é maluco, ele não me ama não, falar um negócio desse para mim. E eu continuo acelerando, e as pessoas estão gritando, olha, não continue, e eu digo, essas pessoas não entendem nada, eu é que sei o que estou fazendo, eu é que sei o caminho que eu estou andando, e daqui a pouco eu vou acelerando e caio naquele abismo. Aquelas pessoas que me avisaram, elas não gostavam de mim? Estavam me advertindo, e eu não gosto que as pessoas tragam advertência para mim, porque eu sei o que estou fazendo. Eu não gosto de ser chamado a atenção. Esse povo louco, irmãos, tem muitas pessoas fazendo isso com as suas vidas, quando são confrontadas com a palavra de Deus. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Estão me advertindo porque a palavra de Deus, eu me advertindo, eu quero as partes da Bíblia que fala de amor.
Só que o amor é para aqueles que se entregaram a este amor. O amor é para aqueles que ouviram e se arrependeram. Aí se manifesta do céu o amor de Deus. Do contrário, Romanos capítulo 1 diz que dos céus se manifesta a ira de Deus contra todo o pecado. Dos céus se manifesta a ira de Deus. Por isso Deus, quando levanta profetas, os profetas pregam sobre arrependimento e pecado. Não é porque Deus não nos ama, pelo contrário, é que Deus nos ama tanto que enviou mensageiros para dizer: não continue naquilo que você está fazendo, no caminho que você está seguindo, no caminho, nas decisões que você está tomando na sua vida. Ouça a palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito. Como diz Salmo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por isso Deus nos adverte para a nossa salvação. Vamos ler Romanos 2, verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Há pessoas que não estão entendendo a benignidade de Deus, a bondade, a longanimidade. O que é longanimidade? É Deus ver que você errou, mas não lançou o juízo sobre você naquele momento, porque Ele quer que você ouça a sua voz e se arrependa e busque e se humilhe e chore aos pés dele. Então, há pessoas que desprezam as riquezas da benignidade, a paciência. Deus é paciente, longânimo e paciente. Ignorando, há pessoas que desprezam essa benignidade, essa paciência, essa benignidade, paciência e longanimidade de Deus. Ignoram que essa benignidade nos leva a quê? Ao arrependimento. É isso que nos leva ao arrependimento. Então há pessoas que erraram, pecaram, e olham assim, vai cair um raio na minha cabeça. Ai meu Deus, aí não cai. Aí diz: Deus não se importou com o que eu fiz, vou continuar fazendo. Essas pessoas estão desprezando a bondade, a longanimidade do nosso Deus e a paciência do nosso Deus. E é interessante, porque há pessoas que dizem, e isso virou um chavão nos nossos dias: mas pastor, Jesus não sentava, Jesus não estava lá na mesa com os pecadores, Jesus não estava lá com a mulher adúltera, Jesus não estava sentado com os fornicadores, com os cambistas, com todos os pecadores. Ah, então Jesus está com essa gente. Então não me importo de viver dessa forma, porque Jesus está comigo também. Lá em Lucas capítulo 5, verso 32, explica um pouco isso. Diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores a quê? Ao arrependimento. É por isso que Jesus está com o pecador. É por isso que Jesus está com o adúltero, a adúltera. Jesus está com o fornicário. Jesus está com quem quer que for. Jesus está querendo levá-lo ao arrependimento. E por que Ele quer levar ao arrependimento? Porque Ele sabe, se não houver arrependimento, não há mudança de vida, não há transformação, não há cura.
e logo o juízo e a ira de Deus se manifestarão. Então, porque Jesus estava com os pecadores, não significa que ele aprovava seus pecados, mas Jesus, estando com eles, queria levá-los ao arrependimento. E o arrependimento é você parar de bater no peito e dizer: eu estou certo, Deus tem que me amar do jeito que eu sou. Não, é você fazer como diz Tiago: lamentar e chorar e sinta as vossas misérias. Converta o riso em pranto e diz: humilhai-vos perante o Senhor, porque Ele vos exaltará, Ele vos levantará, Ele vos fortalecerá, Ele perdoará, Ele trará salvação. E como dissemos aqui, irmãos, no início, sem arrependimento não há salvação. Não há. Por isso Deus levantou o profeta Isaías. Eu quero falar um pouquinho do profeta Isaías. Ele foi chamado, irmãos, quero dizer aqui um contexto, o contexto do chamado dele. Deus estava vendo que o caminho que o povo de Israel havia tomado iria conduzi-los à perdição, ao cativeiro, à destruição. E nesse contexto, então, Deus chama o profeta Isaías para anunciar ao povo a sua palavra, para levar este povo ao arrependimento. E aí vamos ler alguns versos. Primeiro vamos ler do verso 3 ao verso 5, a palavra do profeta Isaías, palavra de Deus na boca do profeta Isaías. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque serias ainda castigado se mais vos rebelares? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. É nesse contexto que ele lança essas palavras. São palavras duras. São palavras que confrontam Israel para um arrependimento, para que eles não tenham aquele fim destruidor, que as escolhas deles e o desprezo que eles estavam dando para Deus viessem trazer sobre eles o juízo. Por isso, quando falamos de conversão, é você mudar a sua versão. É uma versão de uma vida derrotada, envergonhada, destruída, uma vida que está até caminhando, de repente até numa boa, caminhando nos seus erros para o abismo. É conversão. Você muda esta versão, você muda essa direção. Você agora toma uma posição diferente daquilo que você estava tomando, porque você ouviu do céu uma voz. E ele continua aqui, profeta Isaías, no verso 11. E agora segura na cadeira aí, que ele não está falando para o povo ímpio não, ele está falando agora para o povo de Deus. Segura aí no seu assento, aperte o cinto, porque o piloto sumiu. Vamos lá. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, dos carneiros de gordura e da gordura e de animais nédios. Animais nédios são animais gordos. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Por enquanto até aí, nós vamos continuar a leitura. Preste atenção. Deus sonda o coração do povo. E o povo trazia ofertas para Deus, para adorá-lo.
para ofertas, até mesmo que estavam dentro da lei. Eles queriam andar dentro da lei, e eles traziam as suas ofertas. E Deus, através do profeta Isaías, se coloca diante daquela nação e diz: olha, que adianta de tudo isso, vocês trazerem para mim o cordeiro, o carneiro, todas essas ofertas, o que está adiantando? Porque havia uma hipocrisia no meio do povo. Sabe qual era? Quando eles pensavam assim: eu vou ali, vou fazer aquela besteira, vou cometer aquele pecado, e a lei está escrita assim: se esse tipo de pecado aqui, eu tenho que levar um cordeiro. Aí eles iam lá, pecavam e tal, ia lá, pagava o cordeiro, levava para o templo, dava para o sacerdote oferecer. Aí Deus, olha que hipocrisia. Eles pecavam antes, já na sua mente, planejavam e depois só chegar lá e pedir perdão. Eu vou pecar à vontade, depois chego lá e peço perdão. Nos dias de hoje, será que há corações assim? Que planejam e depois, é só pedir perdão que Deus é bom. Deus está dizendo aqui, irmãos, para eles. Por isso que eu falei, segura aí, não vai embora não. Segura aí na tua cadeira, porque a palavra de Deus nos confronta para a nossa salvação. Deus fala assim: de que me serve tudo isso? De que me serve tudo isso? Verso 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vós, isso de vossas mãos, que viesse pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. Preste atenção, irmãos. Aqui está o costume de uma religiosidade oca, vazia, improdutiva. Vamos para a igreja, vamos lá, vamos cultuar, vamos cantar, vamos lá celebrar, vamos para a festa lá na igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí Deus está dizendo aqui para Israel, exatamente dentro do contexto deles: quem pediu isso para vocês? Que entrasse no meu templo, que pisasse nos meus atos, que invocasse o meu nome, e não houvesse em vocês uma conversão, um arrependimento. A gente cria os cultos e diz: Deus está aí, aceita isso? Está aí, está na tua mão. Nós viemos sacrificar, nós viemos entregar. A gente gosta disso. Ezequiel também usa as mesmas palavras, dizendo: vocês que gostam disso, eu não gosto. Deus falando para Israel: eu não gosto do vosso culto, ele me traz nojo. Porque Deus não está se importando com os rituais, com as assembleias solenes. Deus não se importa. Deus se importa com verdadeiros adoradores. E isso que Deus se importa, com corações quebrantados e contritos, com pessoas arrependidas, com pessoas aliançadas com Ele, com pessoas santificadas, com pessoas que se dobram diante de Deus, assim como havia dois homens orando e Jesus estava dizendo: um chegou e batia no peito: Senhor, eu dei as minhas ofertas, Senhor, eu fiz meus sacrifícios, Senhor, não sou nem como esse publicano ali, Senhor, eu sou tão religioso. E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus diz: qual dos dois foi aceito por Deus? Qual dos dois? É o que Deus está dizendo aqui. No finalzinho do verso 12,
Quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar nos meus atos? Não tragais mais ofertas de balde. Ou seja, vocês estão perdendo o tempo de vocês. O incenso, que é representado como oração, as convocações, as festas, né, e tudo mais. Verso 14, como diz, as vossas luas novas, que eram um tempo de festas, as vossas solenidades, aborrece a minha alma, e elas já me são pesadas, eu não posso mais sofrê-las. Verso 15 diz assim: pelo que quando estendeis as vossas mãos e escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Muita gente às vezes pergunta a Deus: por que tu não ouve a minha oração? Talvez essa seja uma das respostas. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Quando as pessoas chegavam no templo para adorá-lo, para sacrificar, para cultuar, festejar, Deus virava o rosto. Como que está a nossa adoração, nosso culto, a nossa vida? Como está? Ah, Senhor, está aqui de qualquer jeito. Ah, Senhor, tu não se importa, porque tu me ama, tu não se importa do jeito que eu estou vivendo. Aí a Bíblia diz que quando você vai sacrificar, quando você vai buscá-lo, ele vira o rosto e não ouve a sua voz. Porém, irmãos, a palavra de Deus ainda nos diz o seguinte, no verso 16: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha que coisa tremenda. Ou seja, o que Deus está falando aqui através do profeta não era trazer um juízo para eles, mas trazer uma palavra de arrependimento, de trazer uma consciência de que era necessário haver um genuíno arrependimento, de mudar os atos, de mudar a vida, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Por isso Deus está advertindo: lavai-vos, purificai e tirai a maldade dos vossos atos. Aí no verso 18 diz assim: vinde e aqui me diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, elas se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quisermos ouvir, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Não ouviram a palavra do Senhor. Por alguns anos Isaías profetizou e eles não ouviram a palavra do Senhor. E o príncipe da Babilônia destruiu o templo, destruiu a cidade, queimou a cidade e os levou como escravos. Olha o que diz, mais uma vez no verso 18: vinde então e aqui me diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Acho que é aí que nasceu aquele hino 123. Mais que a neve, sim, no teu sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, essa palavra de Deus hoje
É uma palavra de arrependimento. É uma palavra de perdão, é uma palavra de salvação, é uma palavra que você hoje pode ouvir e trazer para o seu contexto, para a sua vida, e você dizer, e você falar para Deus: como que está a minha vida, Senhor? Eu quero agora que o Senhor perdoe, que o Senhor lave meu coração, que o Senhor justifique a minha vida, como diz a palavra, assim diz o Senhor. Argui-me, diz o Senhor. Esta oração Deus ouve. Esta oração Deus ouve, porque a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não desprezará. Há pessoas, irmãos, vivendo indiferentes, pessoas que se acostumaram com os seus pecados, pessoas que se acostumaram com a iniquidade, pessoas que se acostumaram, e pasmem, irmãos, pasmem, isso é para chorar, que muitas pessoas fizeram um levantamento, e o índice de divórcio no meio do povo de Deus está quase igual ao povo ímpio, que o índice de pornografia, promiscuidade está quase semelhante ao povo ímpio. E esse mesmo povo que vive indiferente, porque vive no pecado e não ouve a palavra de Deus, são os mesmos que entram pelas portas nos atos de Deus, e Deus disse: olha, eu estou cansado disso, arrependei-vos. É hora de você se arrepender e lavar o vosso coração, é deixar a iniquidade de lado, é lamentar e chorar, é converter o riso em pranto e alegria em tristeza, mas se humilhar aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que no seu tempo Deus vai te exaltar. É não dizer: Senhor, tu me ama, então eu estou certo. Não, mas dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Porque a palavra de Deus, irmãos, a gente vendo aqui, é muito fácil pregar para o ímpio, está caminhando para o inferno, está caminhando longe de Deus, não ouve a palavra de Deus. Mas Isaías foi levantado para falar para o povo de Deus. Ezequiel foi levantado para falar para o povo de Deus. Porque é necessário. Porque a Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Eu vi uma frase, acho que foi uma pregação, ou foi uma frase, que estava dizendo assim: só Deus pode me condenar. Aí alguém escreveu assim: e isso não coloca temor em você? Porque quem condena é somente Deus, e não o homem. E por isso, irmãos, eu quero nesse momento estar orando, para que haja quebrantamento no nosso meio, no nosso coração, para que Deus olhe com gosto para a sua igreja, para o seu povo, para as nossas orações. O que é que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Lembram? Vocês não são frios, também não são quentes. Vocês são o quê? Mornos. O que é que Jesus falou? Vomitar-te-ei da minha boca. Vou pedir o Diego para colocar uma música, está aí na página principal aí, que Antônio Cirilo, está na página principal. E antes de participarmos da ceia, irmãos, vamos orar ao Senhor. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E mediante daquilo que você ouviu, quero convidar você a fazer um concerto hoje diante de Deus, de uma mudança, de uma transformação de vida, de um arrependimento, de dizer: Senhor, eu estou desse jeito, mas eu estou aqui, Senhor, quebrantado e contrito aos teus pés, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se alguém nesta noite que
quer dizer: Senhor, lava-me, eu preciso do teu perdão, eu preciso da justificação, eu quero recomeçar contigo hoje, Senhor. Eu quero, se hoje fosse o meu primeiro dia contigo, eu quero que todos os meus pecados sejam apagados, eu quero ser lavado, como diz o profeta Isaías, Deus chamando o povo: arguei-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, se transformarão brancos como a lã. Que essa noite seja uma noite de arrependimento, seja uma noite de alegria nos céus, porque a Bíblia diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Vamos orar, irmãos. Você quer hoje dizer: Deus, eu quero recomeçar contigo, eu quero que o Senhor lave os meus pecados, eu quero que o Senhor me dê um novo início, eu quero que o Senhor novamente me encha com o Espírito Santo. Eu quero convidar você a deixar imediatamente seu lugar e vir aqui à frente, porque nesse momento é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Você diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor me ouça, eu quero que os meus pecados se tornem brancos como a neve, mais alvos do que a neve. Como você está? Nesse momento, se arrependa, dê meia volta, comece novamente com Cristo agora, deixe seu lugar. Há pessoas hoje que precisam de salvação, há pessoas hoje que precisam de um toque, de um arrependimento, de um toque de Deus. Eu sei que há mais pessoas aqui, irmãos. Há pessoas sim aqui, não tenha vergonha. Como diz o profeta Tiago, arrependei, sentir os vossos pecados. Como que Deus não está aprovando suas atitudes? Isso não te incomoda? Isso não mexe com o seu coração? Você não se importa? É um direito seu. É um direito seu. Mas eu quero dizer, irmãos, que sem arrependimento não há avivamento também. Sem arrependimento não há salvação. É hora do povo de Deus fazer uma nova aliança com Ele e dizer: Senhor, quando eu pisar nos teus átrios, eu quero ouvir tua voz dizendo: filho, eu já estava te esperando, eu estava com saudade de você. Porque no contexto aqui, quando o povo pisava nos atos de Deus, ele dizia: olha, eu não vou ouvir vocês. Há algo ainda mais importante na vida de vocês que precisa ser trabalhado, que precisa ser tratado. Há algo na vida de vocês que precisa ser mudado. E eu quero encorajar você a ouvir a palavra de Deus, a se levantar de onde você está e vir aqui à frente como sinal de arrependimento, como um sinal de cura para a sua alma, de uma posição diante de Deus: Deus, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim que sou pecador, porque só Deus sabe as suas iniquidades, Deus está vendo. Pela estatística, muitas pessoas que se acostumaram com o pecado, com a iniquidade, com a mentira, com a pornografia, e por isso há um arrependimento e uma mudança que Deus dá a todo mundo, até vocês que ficam julgando os outros. Vocês precisam de arrependimento. Até vocês que ficam olhando para os outros e dizendo: ah, eles são pecadores, aquele é pecador, aquele pastor também é pecador, aquele pastor já fez isso, já fez aquilo, já falou uma mentira, e você, como está a sua vida hoje diante de Deus?
Como você está diante de Deus? A palavra diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, porque será você e Deus face a face. E as pessoas que você olha e acusa, não serão elas que estarão no teu lugar. É você e Deus. Por isso, a palavra de Deus nos chama ao genuíno arrependimento, para que se estabeleça uma cura genuína na nossa alma. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, santo é o teu nome. Tu és digno, Senhor, de adoração. Aqui está, Senhor, alguns irmãos que ouviram a tua voz, que entenderam o seu chamado e que querem hoje, Senhor, ter um novo início contigo. Passa agora, Senhor, o teu sangue na nossa vida, no nosso coração. Traz um Deus de aliança, traz um Deus de perdão. É um Deus que tem prazer em perdoar, tem prazer em justificar e salvar, que ama o pecador e que o convoca ao arrependimento. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse lugar se encha com o teu sangue, se encha com o sangue santificador e purificador, se encha, Senhor, com tua presença. Traz, Senhor, um despertamento espiritual da tua igreja. Traz, Senhor, a justificação. Traz, Senhor Deus, vida. Traz, Senhor, a alegria dos céus. Ó Pai, restaura a alegria. Muitos que perderam a alegria da salvação. Infelizmente, Senhor, há muitos indiferentes com isso também. Mas hoje, Senhor, há pessoas arrependidas aqui. Há pessoas que o Senhor está agora trazendo o arrependimento e o perdão, apagando os nossos pecados. A tua palavra diz, Pai, que ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, o Senhor vai fazer que se tornem mais altos do que a neve. Assim, Pai, teu sangue venha tocar em cada coração, trazendo, Senhor, restauração e fazendo com que sejamos mais altos do que a neve, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, quero convidar os nossos diáconos aqui à frente da nossa distribuição da ceia.